Olá, alunos do primeiro ano. Meu nome é Ana e eu vou resolver o exercício 4 da quarta semana do PET 5. Ele diz o seguinte: para determinar a altura de uma torre, um topógrafo colocou o teodolito, aparelho de medir ângulos, a 100 metros da base e obteve um ângulo de 30 graus, conforme mostra a figura abaixo. Sabendo que a luneta do teodolito estava a 1,5 metros do solo, qual era aproximadamente a altura da torre? Aí está pedindo para considerar a tangente de 30 como sendo igual a 0,58. A primeira coisa é explorar essa figura e as informações que foram dadas pelo problema. A gente sabe que a altura do solo até o final do teodolito, onde ele começou a mensurar, era de 1,5 metros, ou seja, essa medida aqui é 1,5 metros. E aí, eu quero saber a altura da torre, né? Então, a torre, ela finaliza aqui, certo? Então, a altura da torre vai ser 1,5 metros mais a medida desse triângulo aqui, que eu não sei qual que é. Então, eu vou chamar de Y. A gente sabe que a menor distância entre dois pontos é uma reta. Então, se eu traçar uma reta daqui até aqui, ela vai ser a que minimiza essa distância. E, além disso, o ângulo formado entre essas duas retas aqui, a que começa a mensurar a medida de 30 graus e a que está medindo a altura da torre, vai ser formadas por um ângulo de 90 graus. Então, o cruzamento das duas, dá um ângulo de 90 graus. E isso aqui me dá um triângulo retângulo, cuja a medida de um dos catetos é 100 metros e do outro cateto é igual a Y. E aqui eu tenho um ângulo que é o de 30 graus. Então, aqui está na cara que eu tenho que usar alguma relação trigonométrica que eu conheço. Eu tenho a medida de um cateto oposto e a medida do cateto adjacente. Então, qual relação trigonométrica que relaciona essas duas medidas? É a tangente, né? Então, nem à toa que eles deram aqui a tangente de 30. Então, quer dizer que a tangente de 30 vai ser igual a cateto oposto sobre o cateto oposto sobre o cateto adjacente, que no caso é 100. Certo. Então, vou anotar aqui que tangente de um ângulo alfa é cateto oposto sobre cateto adjacente. Só que a gente sabe qual que é a tangente de 30 graus. Eles pediram para aproximar de 0,8. Então, a gente pode substituir essa informação aqui. Então, quer dizer que tangente de 30 é igual a 0,58. Isso aqui vai ser igual a y sobre 100. Para achar o y, que é justamente o que falta da altura da torre, a gente tem que fazer uma multiplicação cruzada. Então, fazendo a multiplicação cruzada, eu vou ter o quê? Y vezes 1, porque aqui tem divisão por 1, né? Ele está invisível. E aí vai ser y vezes 1, y, igual a 0,58 vezes 100. 0,58 vezes 100, o que acontece? Eu vou andar duas casas com a vírgula. Ou seja, esse 0,58 vai se transformar em 58. Ou seja, o y ele mede 58 metros, né? Que no caso aqui a medida é em metro. Só que a altura da torre ela não é igual a y, ela é igual a y mais 1,5. Ou seja, a torre mede y mais 1,5. Isso aqui vai ser igual a 58, que foi o que a gente descobriu, mais 1,5. Ou seja, a medida da torre é 59,5 metros. E com isso a gente resolve o problema. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.